Na série O Polígamo, a gente vê uma família que parece perfeita para todo mundo, mas por dentro é sustentada por mentiras, manipulação, disputa, silêncio e sofrimento. E talvez o mais perturbador não seja descobrir que existe um homem mantendo relacionamentos com várias mulheres. O mais perturbador é observar como que ele consegue construir uma realidade diferente para cada uma dessas mulheres, enquanto ele mantém a aparência de que está tudo sob controle. E isso é que torna a série Polígamo tão interessante para mim. Porque eu não quero fazer aqui simplesmente uma análise dessa série. Eu quero usar essa série como uma lente para olhar para uma realidade que existe fora do streaming. Mulheres que começam um relacionamento acreditando que encontraram amor e aos poucos percebe que entraram em uma dinâmica na qual precisam disputar espaço, disputar atenção, justificar comportamentos, engolir desconfortos e muitas vezes abrir mão de partes de si mesma para poder conseguir permanecer. E existe uma pergunta que eu quero que você carregue durante todo esse vídeo. Como uma mulher pode perceber que alguma coisa está errada e mesmo assim continuar tentando fazer com que aquela relação dê certo? Porque essa pergunta é muito mais profunda do que você pode imaginar. Por que ela não vai embora? Hoje nós vamos falar sobre poder, manipulação, violência psicológica, vínculo, identidade, aparência e sobre os mecanismos que podem fazer uma mulher permanecer emocionalmente presa a uma relação que está destruindo a própria percepção de si mesma. Eu quero começar por uma coisa que a série mostra muito bem. Às vezes a violência não precisa aparecer gritando. Às vezes ela aparece sorrindo para uma fotografia de família. Quando você olha para uma família aparentemente perfeita, o que você enxerga? Uma casa organizada, um casal, filhos, fotos bonitas na internet, uma vida construída, uma história que por fora parece fazer sentido, não é verdade? Mas a aparência de normalidade não nos conta o que acontece quando as portas se fecham. E essa é uma das coisas mais interessantes na série O Polígamo. A fachada não é apenas um detalhe da história. Veja bem, ela faz parte da dinâmica. E existe uma necessidade de preservar determinada imagem, enquanto nos bastidores, relações de poder, conflitos vão se acumulando. E isso acontece muito além dos streamings. Quantas mulheres você conhece que mantêm uma imagem de relacionamento perfeito, enquanto dentro de casa estão emocionalmente exaustas? Quantas postam uma declaração de amor e algumas horas depois estão chorando escondidas? Quantas aprenderam a sorrir para evitar perguntas? E aqui existe uma coisa importante. Eu não estou dizendo que toda pessoa que publica uma foto feliz está escondendo um relacionamento abusivo. Não é isso. Claro que não. O ponto é outro. A aparência pública de uma relação nunca é suficiente para determinar a qualidade daquela relação. Porque a violência psicológica, controle e manipulação podem acontecer justamente onde ninguém está olhando. E quando eu observo o Jonassi, existe uma coisa que chama muito a minha atenção. Não é apenas o fato de ele estar envolvido com várias mulheres, é a forma como ele ocupa o centro da estrutura. As relações parecem se organizar ao redor dele. A atenção dele tem valor. A aprovação dele tem valor. A presença dele tem valor para essas mulheres. E isso cria uma dinâmica de poder. Eu preciso fazer aqui uma distinção muito importante. Eu não estou aqui fazendo um diagnóstico clínico do personagem Jonassi. Nós não temos aqui uma avaliação psicológica dele, então não é sobre isso. Mas podemos observar os comportamentos apresentados na série. E alguns deles podem ser discutidos à luz de padrões conhecidos de manipulação, controle, exploração emocional, falta de consideração pelos impactos das próprias ações e necessidade de manter poder sobre as relações.
Também podemos perceber traços que lembram características frequentemente associadas ao funcionamento narcisista. Mas traço não é diagnóstico. E psicopata também não é uma palavra que devemos usar simplesmente porque alguém mente, trai ou machuca outras pessoas. Na psicanálise clínica, transtornos de personalidade e outros quadros exigem avaliação profissional criteriosa. Então, aqui eu quero fazer algo mais interessante do que colocar um rótulo nele. Eu quero observar o comportamento de Jonassi. Porque para uma mulher que está vivendo uma relação abusiva, talvez a pergunta mais importante não seja: ele é narcisista? Mas a pergunta seja: o que o comportamento dele está fazendo comigo? Essa pergunta muda tudo, não é verdade? Porque muitas mulheres passam meses, às vezes anos, tentando descobrir o diagnóstico do homem que está com elas. Narcisista? Psicopata? Borderline? Manipulador? Será que ele me ama? Ele tem algum transtorno? Eu entendo por que fazemos isso. Quando você consegue colocar um nome em alguma coisa, parece que finalmente consegue organizar o caos. Mas existe um perigo. Você pode passar tanto tempo tentando entender quem ele é, que esquece de observar quem você está se tornando dentro dessa relação. E essa é uma pergunta que eu considero muito mais importante. Quem você está precisando ser para conseguir permanecer? Você está ficando mais silenciosa? Você está ficando mais cuidadosa, mais tolerante, mais insegura, mais controladora? Você está mais desconfiada nessa relação? Mais preocupada em agradá-lo? Mais distante das pessoas que você ama? Porque talvez a maior evidência de que uma relação está te fazendo mal, talvez esteja naquilo que você precisou deixar de ser para continuar nessa relação. E aqui que o seu corpo começa a dar sinais. Porque antes de você conseguir explicar racionalmente uma dinâmica, muitas vezes o seu corpo já está reagindo a ela. Você começa a ficar vigilante no humor dele, percebe a mudança no tom de voz, fica atenta ao celular. Você começa a pensar 3 vezes antes de fazer uma pergunta. Você calcula o melhor momento para conversar. Você evita determinados assuntos, começa a aprender a antecipar. Hoje ele está estranho. Será que aconteceu alguma coisa? Será que... O que está acontecendo com ele? Será que ele vai ficar bravo com isso? E quando você percebe, a sua vida começou a ser organizada em torno da previsão da reação de outra pessoa. Isso pode produzir um estado de alerta constante. Eu quero que você pense nisso com cuidado. Você está vivendo o relacionamento ou está administrando o risco dentro dele? Essa é uma diferença enorme, porque quando você começa a gastar mais energia tentando evitar a reação de alguém do que vivendo a sua própria vida, alguma coisa importante aconteceu na sua autonomia. Agora vamos para a parte da mente. Por que uma mulher simplesmente não olha para tudo isso e diz: chega, eu vou embora? Porque nós seres humanos não funcionamos como uma planilha. Nós criamos vínculos, temos esperança, nós temos memória, nós também temos apego. E muitas vezes construímos projetos, criamos expectativas numa relação. E existe uma coisa muito importante nas relações abusivas: a presença de momentos bons não apagam os momentos ruins. Às vezes, justamente a alternância entre sofrimento e recompensa torna a relação emocionalmente mais confusa. Depois de uma fase de tensão, sempre vem carinho. Depois de uma decepção, vem promessas. Depois de uma discussão, vem demonstrações de afeto. E aquele momento de alívio pode ser muito poderoso. A mulher pensa: talvez ele tenha entendido errado, talvez agora seja diferente, talvez essa seja a versão verdadeira dele. E essa esperança volta. O problema é que quando o ciclo se repete, ela pode começar a viver não pelo que está acontecendo, mas pela esperança do que gostaria que acontecesse.
E aqui eu quero falar de uma coisa que a série permite observar muito bem. A mulher pode começar a competir por um lugar que nunca deveria precisar disputar. Atenção, afeto, reconhecimento, prioridade, validação. E quando existe mais de uma mulher envolvida, essa competição pode se intensificar. Quem que ele ama mais? Quem será a preferida? Quem tem mais importância? Quem recebe mais atenção? E perceba a armadilha. Enquanto as mulheres estão olhando umas para as outras, o centro do poder continua intocado. E é por isso que eu acho muito perigoso transformar esse tipo de história simplesmente em: olha como essas mulheres brigam entre si por causa de um homem. Eu quero perguntar para você: quem criou as condições para que elas precisassem competir? E mais importante, o que acontece com a autoestima de uma mulher quando ela passa a acreditar que precisa ser escolhida para poder provar o valor que ela tem? Talvez essa seja uma das partes mais dolorosas, porque quando uma mulher começa a acreditar que precisa ser escolhida, ela pode começar a negociar consigo mesma. Eu aceito isso, pelo menos ele volta para casa. Ele pode ter outras, mas comigo é diferente. Eu sou a principal. Eu tenho um lugar especial na vida dele. Percebe? Ela começa a construir justificativas para conseguir permanecer emocionalmente segura dentro de uma situação que internamente gera insegurança. Isso não significa que ela seja ingênua, burra, significa que o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptar a sua interpretação de realidade quando precisa preservar um vínculo importante. Isso pode acontecer com mulheres extremamente inteligentes e poderosas, mulheres instruídas, mulheres financeiramente independentes, mulheres que aconselham outras pessoas, porque inteligência não é uma vacina contra a manipulação emocional. Nós somos vulneráveis justamente nos lugares em que mais desejamos pertencer. E aqui aparece uma das questões que eu mais quero discutir sobre essa série. O que acontece quando uma mulher começa a viver mais para preservar a relação do que para preservar a si mesma? Ela deixa de falar, ela deixa de reclamar, ela deixa de exigir, deixa de fazer perguntas, deixa de confrontar e ela deixa de sonhar. E talvez um dia ela olhe para o espelho e perceba: eu não sei mais quem eu sou. Esse é um dos pontos centrais da engenharia da identidade. Porque não basta perguntar por que você ficou nessa relação. Nós precisamos perguntar quem você precisou se tornar para conseguir ficar. Talvez você tenha se tornado a mulher que aceita, a mulher que perdoa, a mulher que entende tudo, a mulher que nunca dá trabalho, a mulher que não sente ciúmes. Você se tornou a mulher que não reclama, a mulher que sempre está disponível, a mulher que tenta ser perfeita para ser escolhida. E talvez ninguém tenha percebido que para ser essa mulher, você foi desaparecendo. E eu quero fazer uma pausa aqui. Se você está percebendo que esse conteúdo vai muito além de uma série, deixa seu like, se inscreve no canal, porque é exatamente esse tipo de conversa que eu quero construir com você. Não quero apenas ensinar mulheres a identificar homens abusivos. Eu quero ajudar você a entender os mecanismos que fazem uma mulher afastar de si mesma dentro de uma relação. Porque quando você começa a compreender o mecanismo, você começa a perceber coisas que antes pareciam desconectadas, como ansiedade, medo, necessidade de aprovação, dificuldade de dizer não, culpa, sensação de não ser suficiente, medo de ficar sozinha. E tudo começa a formar um desenho, e talvez esse desenho conta uma história sobre a sua identidade que você nunca tinha parado para observar. E agora eu quero voltar para João Nassi, porque quando observamos o comportamento de manipuladores,
Existe uma coisa importante para entender. Manipulação não precisa ser uma grande mentira cinematográfica. Às vezes ela acontece em pequenas distorções. Uma informação que é omitida, uma promessa que muda, uma versão diferente da história para cada pessoa. Uma mulher recebe uma informação, outra recebe outra. E cada uma passa a tomar decisões baseadas na realidade que recebeu. Esse é um dos motivos pelas quais relações complexas de controle podem ser confusas. Você não está trabalhando com todas as informações, você está tentando montar um quebra-cabeça enquanto alguém controla algumas peças. E então a mulher pode começar a duvidar. Será que eu entendi errado? Será que eu estou exagerando? Será que eu estou criando problemas? E é aí que a manipulação começa a atingir algo muito profundo, a confiança na própria percepção. E quando uma mulher perde a confiança na própria percepção, ela começa a terceirizar decisões. Você acha que eu devo? Será que eu estou exagerando? Será que ele quis dizer isso? Será que eu deveria aceitar? E aos poucos a pergunta deixa de ser: o que eu quero? E passa a ser: o que eu posso fazer sem desagradar alguém? Esse é um deslocamento silencioso, mas é enorme. Porque a autonomia não desaparece de uma vez. Ela pode desaparecer em pequenas concessões. Uma hoje, outra amanhã. Mais uma semana que você deixa de encontrar suas amigas. Mais uma coisa que você deixa de usar. Mais uma opinião que você engole. Mais uma decisão que você entrega. Até que um dia você percebe: eu estou vivendo a minha vida em função da reação de outra pessoa. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Compreender esses mecanismos não significa culpar a mulher. Nunca. A responsabilidade pela violência, pela manipulação e pelo abuso é de quem pratica esse comportamento. Uma mulher não provoca abuso porque não colocou um limite perfeito. Ela não causa manipulação porque confiou, porque amou. Ela não merece violência porque voltou com ele. Ela não é menos inteligente porque demorou para perceber os sinais. O que podemos fazer é compreender, porque compreender não serve para perguntar: por que você deixou isso acontecer? Serve para perguntar o que aconteceu com você enquanto isso estava acontecendo. E essa pergunta muda completamente a conversa, porque talvez a maior prisão não seja mais aquela casa, talvez seja a identidade que você construiu dentro dela. A mulher que acredita que precisa ser escolhida, que precisa ser perfeita, que precisa suportar tudo, que precisa entender tudo. A mulher que precisa provar que é diferente das outras. Uma mulher que precisa competir com outras mulheres, que precisa aceitar migalhas porque tem medo de perder o pouco que recebe. E aqui começa o protagonismo. Não quando você encontra outro homem, não quando ele se arrepende, não quando ele finalmente reconhece o seu valor, mas quando você começa a reconhecer o seu próprio valor sem precisar que alguém confirme isso. Isso é muito diferente. E talvez você esteja assistindo a essa série e pensando: eu nunca viveria uma coisa dessas. Talvez não, mas eu quero te fazer uma pergunta mais ampla. Você já precisou diminuir alguma parte de você para caber em um relacionamento? Você já deixou de falar para evitar uma discussão? Já fingiu que não se importava para parecer mais segura? Você já aceitou menos do que queria porque tinha medo de perder? Você já tentou ser tão compreensiva que acabou ficando sem espaço para sentir? Se alguma dessas respostas for sim, não significa automaticamente que você esteja em uma relação abusiva, mas significa que talvez exista alguma coisa na sua relação com você mesma que merece ser observada. Porque o protagonismo não é apenas sair de uma relação ruim, é conseguir permanecer em qualquer relação sem desaparecer dentro dela. E esse é apenas o começo da nossa conversa sobre o polígamo. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar cada uma dessas questões. Nós vamos falar sobre o corpo que percebe antes da mente, sobre por que uma mulher pode saber que está sendo enganada e ainda assim permanecer. Vamos falar sobre gaslighting e a perda de confiança na própria percepção. Vamos falar sobre mulheres competindo pela aprovação de homens
e sobre a necessidade de sustentar uma família aparentemente perfeita. Vamos falar sobre identidade, sobre autoabandono e principalmente sobre como uma mulher pode voltar a escolher depois de passar tanto tempo tentando ser escolhida. Eu sou terapeuta e trabalho com mulheres justamente nesse processo de compreender padrões, reconstruir identidade e recuperar a autonomia emocional. Também trabalho com terapia em grupo e mantenho também um grupo terapêutico gratuito no WhatsApp, onde compartilho conteúdos, reflexões e exercícios de autoconhecimento. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. E eu quero terminar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você está vivendo uma relação que escolheu conscientemente? Ou você está tentando se adaptar a uma relação para não perder o lugar que conseguiu conquistar dentro dela? Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e precisar desaparecer para continuar sendo amada. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que uma mulher pode fazer a si mesma.